um advogado, representante da Ordem dos Advogados do Abril, do Brasil, num painel de setor imobiliário. Qual seria esta conexão? Bem, em primeiro lugar, eu devo registrar que a advocacia é a voz do cidadão e do empreendedor perante o sistema de justiça. É através do nosso trabalho que os direitos e garantias são reconhecidos e respeitados. Nós utilizamos para desenvolver esse trabalho a arma mais poderosa de todas, a palavra. Palavra escrita e falada. Nós temos como guia, Paulo Otávio, a Constituição da República de 1988. Por isso somos rebeldes e revolucionários diante do ataque ou da restrição às liberdades. Em nossa atividade privada, nós exercemos um munus público essencial. Nós somos, senhoras e senhores, os primeiros garantes do Estado democrático de direito e a última trincheira de resistência contra o arbítrio, as ilegalidades, o abuso de poder e o autoritarismo. Por isso nós estamos vinculados a uma entidade que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem compromisso com a defesa do Estado democrático de direito, com respeito aos direitos humanos, com a luta permanente pela justiça social e com a defesa do primado da segurança jurídica. E é aí que entra a conexão importantíssima entre a atividade empresarial, a atividade do setor imobiliário e o cenário jurídico. Afinal, senhoras e senhores, o direito, ouso dizer, é mais que o agro. O direito é tech, o direito é pop, o direito está na vida de todos. Da hora que a gente acorda de manhã para um compromisso, lastreado numa relação jurídica, a gente sai com um carro na rua e respeita normas de trânsito. Quando a gente vai fazer um empreendimento, há regras que determinam como será o projeto, há normas que condicionam o licenciamento, há um conjunto de regras jurídicas que tratam da relação com os fornecedores, da relação com os trabalhadores, do respeito ao consumidor, do respeito ao meio ambiente. Senhoras e senhores, não há governança fora do direito, não há sustentabilidade fora do direito, não há responsabilidade social fora do direito, não há integridade fora do direito, não há transparência fora do direito. O direito está na vida de todos e, aliás, eu acho que todos deveriam ter noções básicas de direito e cidadania. Com certeza, seríamos uma sociedade melhor se todos os cidadãos fossem mais cônscios de seus deveres e direitos. E isso se aplica de forma muito premente ao setor imobiliário, um setor pujante da economia brasileira, um setor que movimenta 10% dos trabalhadores do Brasil, segundo o PNAD. 9% dos tributos gerados no país vem da construção civil, 7% do produto interno bruto vem das atividades do setor imobiliário, e esse setor precisa de um ambiente jurídico, um ambiente de negócios favorável para que possa desenvolver as suas atividades. Um novo empreendimento imobiliário gera um conjunto de outros negócios ao seu redor, movimenta o setor financeiro, movimenta o setor de serviços, movimenta todas as comunidades em que o empreendimento está envolvido. E por isso é indispensável que tenhamos no nosso país segurança e previsibilidade jurídica. E a Constituição da República de 1988 fornece as diretrizes para se buscar esta segurança jurídica. A Constituição tem como dois fundamentos principais da ordem econômica: a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano. A Constituição tem como princípios a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre iniciativa, o respeito aos direitos do consumidor, o respeito aos direitos ligados ao meio ambiente, a redução da desigualdade e a busca do pleno emprego. É função do direito garantir um ambiente favorável ao bom desempenho do setor imobiliário, garantir um ambiente em que se respeitem os contratos, se limitem às arbitrariedades e se permita a fluidez dos empreendimentos. Senhoras e senhores, o cenário atual não é um cenário feliz e tranquilo. Vivemos um momento de muitas incertezas, e essas incertezas se materializam em exemplos concretos de grandes empreendimentos, que às vezes são impedidos de serem implementados por uma liminar de um juiz da comarca que não compreende a grandeza e o impacto daquele empreendimento. Às vezes pela atuação do Ministério Público, que impede, ao exigir contrapartidas excessivas, que o empreendimento se torne viável. Nós precisamos enfrentar essa situação
a partir dos exemplos bem-sucedidos, e eu faço uma comparação aqui, por exemplo, eu venho de Minas Gerais, de Belo Horizonte, onde as regras restritivas da verticalização impedem o desenvolvimento da cidade. Belo Horizonte não tem um prédio com mais de 25 andares. E eu olho para Goiânia aqui do lado e vejo um setor verticalizado com fortes investimentos, com a geração de emprego e renda. Eu olho para Balneário Camboriú e vejo aquele conjunto de empreendimentos. E a gente precisa enfrentar esta situação e viabilizar que o setor imobiliário possa fluir, possa gerar emprego e renda, sempre respeitadas as peculiaridades de cada região, as peculiaridades de cada local e a diversidade brasileira. Por exemplo, Paulo Otávio, numa cidade planejada como Brasília, que cresceu ordenadamente, nós temos que ver com cautela a verticalização, o adensamento comercial no plano piloto. É preciso ver com cautela, mas é preciso compreender, como fez o governador Ibanez, que o setor imobiliário precisa de incentivos, precisa de apoio para desenvolver as suas atividades e sempre com sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é um ativo reputacional. Sustentabilidade não é um custo. Sustentabilidade é uma obrigação do empreendedor moderno. É uma obrigação com toda a sociedade e está inserida neste contexto jurídico. O empreendimento com sustentabilidade tem muito mais chances de não enfrentar a insegurança jurídica e a imprevisibilidade. Eu tenho 5 ideias que considero importantes no contexto jurídico para o setor imobiliário. A primeira delas, que atinge todo o setor empresarial, é a consolidação, ministra Nancy Andrigues, do sistema de precedentes do Poder Judiciário brasileiro. É impensável que um magistrado, numa comarca distante, trave um empreendimento decidindo de forma contrária a um entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Nós precisamos fortalecer os mecanismos de respeito ao sistema de precedentes. Nós precisamos fortalecer as garantias para o crédito imobiliário. Não podemos admitir, por exemplo, relativização da alienação fiduciária, permitir, como aconteceu recentemente, que o imóvel alienado fiduciariamente seja penhorado para garantir dívidas de condomínio. A gente precisa de segurança, porque senão isso encarece o crédito. Nós precisamos examinar com cuidado o excesso de litigiosidade no setor imobiliário, identificar as demandas fraudulentas e abusivas e coibi-las. Nós precisamos de um cenário jurídico que favoreça a inovação e a evolução tecnológica no setor imobiliário. Nós precisamos padronizar regras, alinhar os normativos federais, estaduais e municipais com respeito às competências de cada ente para viabilizar os empreendimentos. Senhoras e senhores, enfim, o que nós precisamos é de segurança jurídica, de respeitar o ato jurídico perfeito, respeitar a coisa julgada, respeitar o direito adquirido. Nós precisamos de respeito aos contratos, de estabilidade regulatória e de estabilidade jurisprudencial. Só assim teremos um ambiente favorável. Eu entendo que para termos cidadania plena neste país, nós precisamos de um país justo, livre e democrático, que solte as amarras da burocracia excessiva, do excesso regulatório e do ativismo judicial para liberar a livre iniciativa com respeito aos valores do trabalho humano e com respeito à sustentabilidade. Senhoras e senhores, eu encerro, vindo da terra de JK, que é a terra das liberdades. Tem a liberdade gravada na bandeira, liberdade ainda que tardia, concitando-vos a defender as liberdades. A liberdade de locomoção, a liberdade de informação, a liberdade de expressão e especialmente a livre iniciativa. E não tenham dúvida, não há liberdade fora do direito. Por isso eu finalizo, em nome da OAB, com uma hashtag. Fica a dica: não faça nada, nenhum negócio, não faça nenhum investimento, não faça nada sem consultar o seu advogado. Bom dia, senhoras e senhores.